se eu falei alguma coisa, e se faltou alguma coisa, por favor, você complete, tá bom? Tá tudo certinho, viu, João? Tá tudo em paz. Além disso, é uma pessoa querida que eu já conheço há vários anos. A gente se conhece de longe. De vez em quando a gente calha de se encontrar. A primeira vez que eu vi Thomas, que eu conheci Thomas, me encantou. Eu nunca, eu não sei se eu já lhe disse, Thomas, não dessas coisas de julgar trabalho do CNPq. E até hoje eu considero um dos melhores trabalhos que eu vi foi o seu projeto, já faz um bocado de tempo. Aliás, tem duas pessoas que eu achei até hoje eu não vi projetos semelhantes, certo? Foi o seu e foi o de Marciane Milansky. Não sei se você conhece Marciane. É da Unicamp ela, lá de Limeira, parece. Então, é daí que eu conheço o Tom, né? E, bom, vários outros. E, bom, a palestra dele hoje, ele vai dizer, mas trata-se de filosofia do câncer. Hoje, inclusive, nós temos aqui alguns convidados assim que trabalham com isso. Luiz Alberto Luiz Alberto é cancerologista, bem, viu? Só que clínico, né? Ele é diretor do Centro de Ciências Médicas aqui de Recife. Bem, com você, Thomas, eu não estou vendo nada, viu? Mas você pode abrir aí a sua apresentação e eu vou sair, depois eu vou entrar, depois o pessoal fica, viu? Tá bom? Tá bem, professor Paulo. Eu só para dizer, é um prazer reencontrá-lo. Quero agradecer muito, né, pelo convite. Eu tenho saudade aí de Recife, mas de toda forma é uma forma da gente interagir novamente ainda que em nível virtual. Também tenho muito respeito pela Federal de Pernambuco e tem grandes amigos aí, né, como o Leandro, Ana e muitos outros, né? Eu agradeço pela possibilidade de conversar um pouquinho sobre o câncer. Eu vou agora colocar minha mão e já começo a falar. Um instantinho só. Tá ok. Enquanto isso, eu vou sair, minha gente, e volto para a gente conversar novamente. Olha, eu estou muito feliz. Padrão, vai ter muita gente querendo entrar, já tinha, eles não estavam conseguindo. Você permita, viu? Um abraço. Agora, pronto, a sua apresentação eu estou vendo, Thomas? Ah, legal. Então, eu vou ficar aqui mesmo, depois eu saio. Muito bom. Você vê minha apresentação? Eu estou vendo. Sim, Tá ótimo. mas você colocou em modo a Então, apresentação? eu pus, não está? Não, tá a janela na qual você edita o... Pronto, agora tá. Tá perfeito. Então, uma boa tarde a todos, né? É um prazer conversar com todos. Eu vou falar sobre a filosofia do câncer e focar na questão da carcinogênese como um problema da biologia do desenvolvimento. Eu tenho um particular interesse na problemática do câncer de mama. O câncer, de forma geral, é um problema de saúde pública e o câncer de mama é um dos que chama a atenção por ser o câncer mais incidente em mulheres e a principal causa de mortalidade por neoplasias nessa população. Eu sinto que eu vejo a área de oncologia, ela vive um impasse, né? A gente tem tratamentos melhores, certamente, desenvolvidos nas últimas décadas, mas o nível de mortes, né, na doença ainda é muito alto. Então, em termos de pesquisa, é importante uma reflexão aprofundada
de como que nós devemos seguir, né? Quais são os gargalos, né? E quais foram as conquistas que nós tivemos. Eu acho muito interessante, no livro do Rui Alves, quando ele fala do ofício do cientista, ele acaba dizendo que nós cientistas somos como pescadores, né? E que usamos redes epistemológicas, né, para pescar os peixes. Mais recentemente, num artigo de 2023, existem autores que estão propondo que deva ocorrer uma reunião entre filosofia e ciência, justamente avançar a pesquisa no câncer. E aqui usa uma metáfora bem interessante, que vão dizer que o ofício do cientista é aquele que busca procurar um tesouro, tesouros, né? Tesouros epistemológicos, por assim dizer. Muitas vezes, a gente deve ver que a forma de se chegar a esse tesouro é uma forma relativamente simples, né? E direta. Isso, muitas vezes, pode ser um engano. Se nós olharmos esse mapa, né, da realidade com mais atenção, a gente vai perceber que, por muitas vezes, é necessário introduzir desvios de rotas, né, no fazer científico para se chegar ao tesouro, né? E esse desvio de rota ele pode ser entendido como uma reflexão, né, no pensamento filosófico, crítico e até teórico, que é algo que, principalmente quem está na área experimental, muitas vezes abandona. Um artigo que trata mais especificamente da filosofia do câncer é um publicado pelo Sport em 2006, onde ele discutia justamente esse impasse que se vive na área de oncologia, né, e explorando dicotomias que existiam naquela época e, de certa forma, hoje ainda estão presentes, em certa medida, e formas de superá-las. Então, as dicotomias que ele aponta são, por exemplo, entre a doença como sendo câncer ou a carcinogênese. A questão do câncer como sendo uma doença genética ou epigenética. Nesse caso, eu lembro de uma capa do Mutation Research, da década de 2000, quando a epigenética ela expandiu de uma forma muito intensa, em que a capa era a seguinte, né? Tinha os seguintes dizeres: epigenetic drivers and genetic passengers, né? Então, motoristas epigenéticos e passageiros genéticos, né? De certa forma, uma provocação tentar dizer que a epigenética ela seria mais importante que a genética na carcinogênese. Hoje, né, 2 décadas depois, mais ou menos, a gente tem uma visão muito clara e nós entendemos que câncer, né, carcinogênese, é um processo que envolve tanto alterações genéticas como epigenéticas, né? O carcinógeno clássico, né, genotóxico, como benzopireno, ele induz tanto mutações de supressores de tumor, questão da necessidade de integrar modelos transgênicos e modelos clássicos, né? De certa forma, os modelos clássicos, em algum momento da nossa história, se tornam mais DVDs, né? E existe uma pujança, né, de modelos transgênicos que são desenvolvidos, né? Mas uma coisa que é importante é lembrar que os modelos clássicos, eles fazem uso de agentes etiológicos na questão da natureza. De certa forma, eles conseguem remeter ao processo induzido por fatores da nossa realidade. Uma questão também que eu acho que é importante estudando essas dicotomias é a questão da busca de um equilíbrio, né, na ênfase na cura, que obviamente é a mais prevalente, né? Eu acho que é importante nesse contexto também se buscar uma ênfase na prevenção. Os estudos com abordagem mais preventiva, eles são mais restritos, né? Mas eles podem fazer uma diferença muito grande no controle da doença. E a primeira dicotomia eu acho interessante também, porque quando consideramos que a doença é o câncer, as nossas abordagens elas vão ser essencialmente de tratamento. Eu, particularmente, entendo a doença como sendo um processo de carcinogênese. E, a partir, né, de pesquisas de vários grupos, inclusive do meu, nós vamos tentar mostrar, né, a tese de que a carcinogênese é um processo que talvez comece antes mesmo da vida. E isso tem implicações antes mesmo da concepção. E tem implicações na forma como a gente controla essa doença, que deveria ser uma intervenção bem cedo na vida.
Em termos de modelos teóricos, existem vários modelos que foram desenvolvidos, né, foram estabelecidos na literatura. Existe uma dezena de modelos, né? E eu acho que na área do câncer de mama, os modelos mais prevalentes, eles são o modelo hierárquico e o modelo estocástico, né? O modelo hierárquico vai assumir que dentro de uma população humanas, existe uma hierarquia de células. Existem as células principais que são importantes na origem e manter o tumor. Essas células são consideradas as cancer cells. Né? Por outro lado, no modelo estocástico, não há uma célula principal. Qualquer célula da glândula mamária, em tese, poderia ser afetada por insultos genotóxicos e epigenéticos, e o acúmulo desses anos varia uma evolução clonal. Né? É importante se entender os modelos, né, e clarificá-los da melhor forma possível, porque isso tem implicações práticas e clínicas. Né? A partir do entendimento melhor dos modelos, é possível entender quais são os pacientes que vão ter recidivo ou não. E no caso do meu laboratório, vai permitir também entender quais são as melhores formas de controle da doença no início do seu processo. O que é importante destacar é que o câncer, na maior parte dos casos, não é uma doença unifatorial. Existe uma multidão de causas do câncer e é difícil estabelecer um agente etiológico claro. Na verdade, nós vamos encontrar uma série de fatores de risco que tem interações bastante complexas. Então, eu poderia mencionar os senhores, o papel de estrógenos e progestinas, o papel de disruptores endócrinos, né? Substâncias químicas de outra natureza, radiação, própria questão do padrão de sono, de exposição à luz, né? E claro, por exemplo, sabe no caso do câncer de mama, que enfermeiras que trabalham no turno da noite, elas têm maior risco de desenvolver doença, em comparação com as enfermeiras que trabalham no turno diurno. Outros aspectos têm de natureza mais genética, como mutações em BRCA1 e BRCA2, né, e outros polimorfismos. A questão da falta de exercício é um problema. O background genético ético também é importante. Consumo de etanol, própria dieta, que vai ser o foco de apresentação. A questão do momento que acontece a menopausa, ou seja, uma menopausa tardia, ela aumenta o risco do câncer de mama. E também a questão da puberdade, né? A menarca precoce também é um fator de risco para a doença. Né? O que eu acho interessante nessa imagem, que tenta, né, assim, representar é o momento das exposições também vai ser destacado. Né? Então, existem exposições pré-natais que vão ser importantes e também exposições durante a infância e a própria adolescência. Nesse contexto, é importante a gente explorar um conceito filosófico importante, né, dentro da filosofia do câncer, que é a questão da complexidade causal. Né? Ela reconhece que existem multiplicidade de causas, né, mas também vai reconhecer que é importante se considerar os fatores dispostos em arranjos temporais. Isso pode levar a uma trajetória de desenvolvimento do câncer de mama muito curta, em particular a cada mulher. A questão da temporalidade ela é importante, né? Estudos conduzidos por pesquisadores japoneses, né, no início do século passado foram muito importantes para mostrar que existe uma importância na ciência. Então, a situação em que você tem mais tumores é aquela situação em que você inicia um roedor com agente geotóxico, por exemplo, benzopireno, e o expõe a ações contínuas de um agente promotor. Você pode continuar iniciando o animal com agente iniciador e pode fazer a promoção mais na frente, desse roedor, que você vai continuar tendo 100% uma incidência muito grande de tumores. No entanto, se você aplica apenas o iniciador,
E sem o promotor, o número de tumores que aparece é mínimo. Se você só aplica o promotor, também é mínimo. Se você aplica o promotor antes do agente iniciador, você até forma tumores, mas não com a magnitude, né, que você tem na questão do iniciador, se da promoção. E, por fim, quando você tem a aplicação de agente iniciador, seguida de agentes promotores, mas muito espaçados, né, você não vai bem do tumor. Esse né, que é muito baseado em dados experimentais, vai mostrando que a ciência de exposição é fundamental no aparecimento do tumor. Uma perspectiva complementar em relação às grandes teorias do câncer, a respeito dessa questão de exposição temporal, é aquela que vai assumir o câncer como um distúrbio do desenvolvimento. Isso não é uma perspectiva, não. Ela aparece, né, numa das primeiras vezes com Virchow, considerado pai da patologia, em meados da década dos 9, o Virchow, em um trato, né, lógico, vai dizer que os cânceres eles devem ser estudados como erros no desenvolvimento, porque os tumores eles se desenvolvem pela mesma lei que regulam o desenvolvimento embrionário. Aqui a gente tem um primeiro vínculo, né, entre o desenvolvimento embrionário e a carcinogênese, ou seja, o desenvolvimento e a carcinogênese. Eu compartilho muito a visão de que o câncer é um problema da biologia do desenvolvimento, e é interessante a gente observar o que acontece, né, no início do desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer no câncer. No desenvolvimento embrionário inicial, existe uma série de genes que precisam ser ativados, né, como, por exemplo, WNT, NOT e Hedgehog. E eles são muito importantes no embrião, porque eles vão determinar a diferenciação celular, a angiogênese, né, que é um processo fundamental, né, para a nutrição do embrião, e também a morfogênese, que vai envolver o movimento celular, a migração e a própria invasão. Esse, nesse caso, é um processo que é fisiológico e é necessário para que a vida ela ocorra. Depois que esses processos são esgotados, é necessário que esses genes eles sejam desligados no longo prazo. E o mecanismo, né, o dispositivo evolutivo para isso, foi o mecanismo epigenético. Né? Esses genes são desligados por uma hipermetilação de seus promotores. No câncer, se nós considerarmos uma célula diferenciada, né, célula adulta, o que a gente observa é que uma célula que tinha um fenótipo normal, né, já é diferenciada, por razões, né, que ainda precisam ser esclarecidas, tem esses mesmos genes do início do desenvolvimento embrionário reativados. Então, WNT, NOT e HEDGER, eles estimulam de metilação. Com isso, disposto a ser reexpressos, e a consequência, nesse caso, vai ser a formação de uma nova entidade, no caso, a neoplasia. Né? Isso acontece porque os mesmos processos são ativados na embriogênese, passam a ser ativados também no desenvolvimento tumoral. Então, acontece um aumento essa desdiferenciação. A angiogênese aqui também está presente, em cima que o tumor ele precisa, né, de um aporte maior de tempo sobreviver, a própria questão da migração e da invasão. Com isso, nós podemos afirmar que a embriogênese e o carcinogênese compartilham semelhanças celulares e moleculares. Câncer ele subverte processos normais de desenvolvimento, e nós poderíamos até entender o câncer como sendo uma figura do desenvolvimento normal. Por um certo tempo, fiquei imaginando uma metáfora, né, para tentar vincular a alteração no desenvolvimento, né, com a carcinogênese. E em algum momento eu lembrei, né, da questão desse filme, o curioso caso do Benjamin Button, que é baseado num livro, né, do F. Scott Fitzgerald. Para quem se lembra, basicamente a história, né, de um indivíduo que nasce, né, já com fenótipo envelhecido, e à medida em que ele envelhece cronologicamente, ele se torna jovem fenotipicamente. Né? Eu acho que no câncer, de certa forma, isso poderia estar acontecendo. Né? Pegamos, por exemplo, o caso do que cronologicamente ele é
ele é mais velho, mas tem um fenótipo mais jovial. Né? Poderia pensar o câncer como sendo justamente uma célula, mas de alguma forma ela se infantiliza, né? Tende a voltar para sua adolescência, em que ela apresenta um comportamento mais descontrolado, né? Menos contínuo, por exemplo. Essa é a abordagem que é estudada predominantemente, né, nos grupos que vão vincular o desenvolvimento tecnogênico. A gente inciso no meu laboratório é de considerar que o câncer poderia se remeter ao Benjamin Button, que nasce já com fenótipo envelhecido. Então, alguma coisa acontece no ambiente intrauterino. Inicialmente, né, com células, né, na glândula mamária, que já começa a se olhando um pouquinho para aqueles patologistas, né, do século XIX, eu, em algum momento, também me deparei com um trabalho, né, de um patologista francês chamado Ré Camier, que até antes mesmo do Virchow estava vinculando alterações no desenvolvimento com a carcinogênese. O Ré Camier ele estabeleceu, né, a hipótese do embryonic rest, né, do desenvolvimento do câncer, e o que ele está dizendo é que o câncer pode se desenvolver em tecidos adultos a partir de células remanescentes do período embrionário. Então, o Ré Camier ele tem um insight muito interessante, porque ele faz um vínculo mais direto entre o período embrionário e o desenvolvimento do câncer na idade adulta. O que o Ré Camier está dizendo para a gente é que, se nós pegarmos tumores, né, em indivíduos adultos e olharmos a massa celular, se nós fizéssemos um cell sorting, nós encontraríamos ainda as células remanescentes do período embrionário. Isso ele coloca de uma forma assim, muito instigante, mesmo não tendo à disposição citômetros de fluxo, e anticorpos, por exemplo. Mais recentemente, isso na década de 90, a gente precisa destacar o papel de um epidemiologista já falecido, chamado Dimitrios Timonos, que numa publicação no Editor Lancet, ele mostra em que ele interroga se o câncer de mama que o vai colocar é que a maior exposição intrauterina ao estrógeno alteraria o desenvolvimento glandular no feto, criando, né, um campo de maior risco para o ataque carcinogênico na idade adulta, aumentando o risco para o irmão. Interessante que nessa mesma época, David Barker, ele vai postulando teorias da origem fetal das doenças cardiovasculares, e que vai assumir que a desnutrição materna durante a gestação é um programa maior risco de doenças cardiovasculares na idade adulta. A área de Doha, né, que cobre esse aspecto, ela cresceu muito, e sobretudo na parte de doenças metabólicas. Então, as colocações de Barker tiveram uma penetração muito maior na área médica, biomédica, não. No entanto, a hipótese do Licopoulos, ela teve uma penetração menor na comunidade de oncologistas, né, sendo resgatada apenas mais recentemente. Uma outra questão que é importante destacar é que o epigenoma é especialmente plástico no início da vida. Após a concepção, uma desmetilação progressiva de genomas, né, dos gametas, e à medida em que você vai tendo a diferenciação celular, existem programas epigenéticos que vão ser estabelecidos. Uma questão importante também a se destacar é que, também no período embrionário, você produz as células germinativas primordiais, e elas também envolvem uma rede genética. O ambiente metabólico nutricional adverso da mãe durante a gestação, ela pode programar epigeneticamente não apenas geração F1, como potencialmente F2, F3
levando a efeitos transgeracionais. É importante destacar que o seu desenvolvimento é um desenvolvimento sui generis, no sentido em que o desenvolvimento começa durante o período embrionário, em que você tem produção, né, de um botão bastante primitivo e rudimentar. Quando a menina nasce, né, no período neonatal, existe uma certa expansão dos ductos, mas esse crescimento, né, da árvore epitelial, ele vai acontecer de forma isométrica e vai acompanhar o crescimento da criança como um todo. Né? Então, é um crescimento muito mais lento. De certa forma, esse órgão ele permanece quiescente durante muitos anos. Na puberdade, existe um desenvolvimento bastante intenso, né, por morte de hormônios sexuais e fatores de crescimento, e há uma expansão importante, né, dos ductos e uma expansão também muito importante de estruturas chamadas terminal buds, né, que são justamente os sítios de iniciação carcinogênica. Na gestação, você tem a expansão, né, dessa árvore epitelial, e há uma diferenciação desses TEDs em ovulos, né, tendo o desenvolvimento mamário ou o desenvolvimento máximo na lactação, seguindo de uma evolução após a lactação. Então, o desenvolvimento mamário, a diferenciação, né, o desenvolvimento total dessa glândula acontece numa janela de décadas. Né? Começa no período embrionário, tem um período de maior dormência, e a partir da puberdade mais intenso.